Então fala pessoal, vou ter que gravar o vídeo novamente, o vídeo que eu tinha postado já no Class 1 acabou não pegando algumas partes do áudio, tá? Então eu vou gravar novamente, beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e aí vamos começar a aula que nós vamos falar hoje sobre a OMS, beleza? Tranquilo quanto a isso? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a OMS, sobre a Anvisa e também sobre as questões da vacina, beleza? Vou aumentar a tela aqui, só um pouquinho. Voltar aqui, vamos compartilhar a tela. Espero que vocês estejam bem, tá, pessoal? E vamos lá. Quando a gente fala em OMS, Organização Mundial de Saúde, a gente tem que entender que é um dos braços da ONU, tá? É uma das organizações que trabalham dentro da ONU. Primeiramente, eu vou trazer para vocês a bandeira da OMS, tá? Que ela é a mesma bandeira, né, do setor de medicina, né, dos médicos, digamos assim, né? E eu vou explicar um pouquinho o porquê que tem, né, por exemplo, o mapa, né, o bastão e a serpente no meio, né? O mapa é uma projeção cartográfica, né, como vocês bem sabem, já estudamos isso ano passado, né, uma projeção cartográfica azimutal, né? E na bandeira da OMS temos um bastão, né, e temos uma serpente, né? Então a origem da medicina, na verdade, é uma serpente enrolada em um bastão de Esculápio, né, ou Asclépio, né? Nome do deus que simbolizava a medicina na mitologia grega, certo? Na lenda, ela dizia que Esculapo foi arrancado do ventre de Coronis, que era sua mãe, né, que havia sido morta, e entregue a um centauro que iria lhe ensinar a arte da cura com as plantas medicinais, certo? E vamos lá falar sobre o que representa a cobra no símbolo da medicina, né? À primeira vista ela é um pouquinho complexa de se entender, né? Mas depois de explicada ela começa a fazer sentido, né? A troca de pele da serpente, né, por exemplo, representa a renovação ou renascimento, né? Por isso essa característica é comparada com a cura, né? E o veneno da serpente simboliza um antídoto, um remédio, né? E também pode representar o bem e o mal, a saúde e a doença, né? E também a serpente pode simbolizar o poder, a sabedoria, a ciência e a transmissão de conhecimento, certo? E esses significados eram muito comuns na antiguidade, quando as cobras eram animais cultuados pela sociedade da época, certo? E o bastão significa o batão de Esculápio, né? Pode representar a árvore da vida, né? O seu ciclo de morte e renascimento, né? Além de simbolizar o poder, beleza? Então vamos lá, né? Vamos falando de OMS, né? Então a gente vai falar sobre a criação, objetivos, componentes, o papel do OMS, suas principais atividades, entre outras coisas, beleza? Então a Organização Mundial da Saúde é uma agência das Nações Unidas, né, responsável por temas relacionados à saúde da população mundial, certo? Então tudo que é relacionado à saúde mundial é a OMS que é o principal órgão, certo? Seus estatutos, primeiramente, foram criados em julho de 1946, né, durante a Conferência Internacional da Saúde. Ela foi realizada pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, né, e apesar desse, né, conselho ser feito em 1946, a organização passou a existir de fato em 1948, mais precisamente dia 7 de abril de 1948, certo? E após a ratificação de todos os estatutos e criação por 26 membros das Nações Unidas. Os objetivos principais da OMS, tá, como seu próprio nome indica, né, ocupa-se da saúde dos seres humanos nos diferentes pontos do planeta. É importante falar também que para essa agência a saúde é um complexo estado de bem-estar, seja ele físico, mental, psicológico, social, e não apenas a ausência de doenças, certo? Assim, sua área de atuação ela é ampla, muito grande, né? Porque ela pega vários vieses da saúde. A saúde não é um fator físico de você ter uma doença, mas é os fatores psicológicos, físicos, entre outras coisas, né? Diante disso, a necessidade de garantir saúde à população e a dificuldade de conquistar esse objetivo pelas nações ao redor do nosso planeta, a OMS se preocupa em criar atividades que levem informação e melhoria na qualidade de vida das pessoas, consequentemente, na qualidade de saúde das pessoas. Isso pode ser observado muito facilmente ao conhecer um pouco mais a respeito da OMS, tá, pessoal? Vendo seus projetos ao redor do planeta. Um exemplo disso é o programa contra a AIDS, né, que é um programa de sucesso, né, nos últimos anos, e inúmeros processos de vacinação ao longo do planeta.
certo? Os componentes da OMS são três, né? Basicamente três componentes principais, né? E os representantes são os 194 Estados-membros, né? Geralmente o membro de cada país é o ministro da Saúde, né? E é precedido por um diretor-geral. A OMS ela é localizada na Suíça, mais precisamente na cidade de Genebra, né? Na capital do país, né? E ela possui seis escritórios regionais, um na África, um na América, um no Sudeste da Ásia, um na Europa, um no Mediterrâneo Oriental e um no Pacífico Ocidental, onde se agrupam os Estados-membros e notem que é um em cada continente, né? E são três, né, principais órgãos da OMS. O primeiro deles, né, que é a Assembleia Mundial da Saúde, né, que é o órgão decisório em que se encontram delegações de todos os Estados-membros, né, os 194 países, e essa Assembleia define, né, políticas de organização, questões de saúde, supervisiona políticas financeiras dos países, né, analisa orçamento e nomeia diretor-geral. Essa questão de financeiras, ela é uma questão que todos os países membros têm que destinar uma parte do PIB à OMS, né? E a reunião desse órgão ocorre anualmente, todos os anos, no mês de maio, certo? Outro órgão importante da OMS é o Conselho Executivo, que é responsável por concretizar as decisões tomadas na Assembleia Mundial da Saúde, que acontece todo mês de maio, né? E esse órgão se encontra-se 2 vezes ao ano, né? E é composto por 34 membros, né? Bem parecido com o Conselho de Segurança da ONU, mas é composto por mais membros, né? Em vez de 15 do membro de o Conselho de Segurança, essa da OMS são 34 e são países também vão se alternando no Conselho de Segurança e Saúde. E também tem o secretariado, que é formado por 7.000 funcionários que trabalham na sede dos escritórios regionais e nos países. Então, tem 7.000 pessoas trabalhando em todos os países do planeta, né, na questão da OMS, certo? Quando a gente fala em papel da OMS, né, a gente tem que entender que é um órgão vinculado à ONU, né, e desempenha um papel fundamental no combate a doenças em nível internacional. Claro que, em particular, em países subdesenvolvidos, né? Países que não têm condições, né? Que a população não tem condições de ter acesso à saúde, certo? Então, quando a gente fala em papéis, né? A gente tem que entender que no contexto contemporâneo, no contexto atual, né? Uma das últimas ações foi um plano mundial, né? Um plano de ação global de vacinas, né? Que as estratégias foram debatidas e firmadas, né? Pelos 194 membros, né? Da organização, né? E tinha para ser implementado durante 10 anos seguintes, né, a questão das vacinas básicas, né? Entre as metas está apresentar novas e melhores vacinas, né, e tecnologias, né, fortalecer a imunização rotineira, né, e imunizar, né, o maior número de pessoas e controlar as doenças mais conhecidas, né? Essa questão, né, desse plano que aconteceu, né, em 2012, né, ainda não terminou, né? Existiu inúmeras críticas, né? Uma das críticas principais foi do Médicos Sem Fronteiras, né, que criticou muito, né, as questões pela particularidade dos países, né, que não podia se aplicar a mesma coisa no Brasil e a mesma coisa no continente africano ou vice-versa, né? Mas em 2015, né, ela acabou alertando, né, os países, né, que as metas globais de vacinação estavam fora dos trilhos, né, não estavam, né, do jeito que a OMS gostaria, né. Segundo a agência, 1 em cada 5 crianças no mundo não recebia as vacinas básicas que a OMS protocolou no acordo, certo? E um relatório divulgado naquele ano mostrou que os medicamentos não estavam sendo entregues, né, de forma confiável, né? Então, apenas um dos 6 objetivos né, estavam sendo, né, obtidos, né? E um deles, né, entre os que falharam, estava a eliminação do sarampo entre as crianças, né? Então, beleza. Quanto à questão da OMS, né, o papel são esses, né? Algumas das funções estão aqui, né, que são ajudar os governos no fortalecimento dos serviços de saúde, né? Aqui no Brasil tem a questão de trabalhar em parceria com o SUS, né? Estimular o trabalho para erradicar doenças, né? Promover a melhoria da nutrição, condições econômicas, trabalho da população e saneamento. Notem que a OMS, como ela trata de saúde, ela trata de saúde na questão global, né? Não só na questão básica de saúde, mas as inúmeras questões que podem influenciar na saúde, né? Estimular a cooperação entre grupos científicos para que estudos na área da saúde avancem, né? Essa questão de troca, né, de informações dos grupos científicos,
fornecer informações a respeito da saúde. Essa questão das informações é que quando a OMS comenta algo, quando ela fala algo, é algo confiável e os protocolos de saúde são baseados na OMS. E realizar a classificação internacional das doenças para que os países façam um protocolo só, né, pessoal? Notem que, por exemplo, se pegar Covid-19 no Brasil, na França ou nos Estados Unidos, os protocolos de saúde são os mesmos e quem define isso é a OMS. Algumas conquistas aqui da OMS, né, no contexto global, né, é a erradicação da varíola, né, controle das vacinas dos países, diminuição da poliomielite, né, que é a questão de uma vacina bem básica para as crianças recém-nascidas, né, que a poliomielite ela causa a paralisia infantil, a luta global contra a AIDS, né, criar protocolos internacionais de saúde nos hospitais, entre outras coisas, controle de pandemias como essa da Covid-19, apesar de todas as críticas contra a Covid-19 nas questões dos protocolos, entre outras coisas, né, e as inúmeras das questões médicas, né. Outra questão que eu quero trazer para vocês é a OMS e as vacinas, que ela é a detentora principal de um controle internacional de vacina. Muito provavelmente, quando sair a vacina da Covid-19, a OMS vai gerar um protocolo, né? Essa questão daí também da troca de informações, né, nas questões de tecnologia e também nas vacinas, né, aonde aplicar e quando aplicar, né? Essa troca de tecnologia entre os países, como já falei, acesso aos países subdesenvolvidos, consequentemente os mais pobres, né? Pactos internacionais em busca de melhores questões na saúde, né? Divulgações de informações confiáveis, né? E divulgação de protocolos de saúde para todos os países membros, né, da OMS. Beleza? Outra questão também importante, pessoal, que é a questão das vacinas, né? A sua importância, o que é uma vacina, quando foram criadas, quem produz, né? Uma questão, né, que está sendo bem debatida, né? Quais são as vacinas mais esperadas atualmente? Qual é o caminho da vacinação desde o estudo básico até chegar na população, né? E por que existem pessoas que são contra as vacinas, é o que a gente vai abordar agora. Primeiramente, pessoal, né? Primeiramente aqui, o que é uma vacina, né? A vacina são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas, né, a fim de protegê-las de doenças, né? Óbvio, né? Na prática, elas ativam o sistema imunológico das pessoas, ensinando o nosso organismo a reconhecer o combate a vírus e bactérias e futuras infecções que a gente pode ter, né? Para isso são compostas, né, de inúmeras coisas, né, e inúmeros tipos de vacinas, né? Aqui eu coloquei, né, as vacinas que são obrigatórias no Brasil. Essas vacinas aqui, provavelmente todos vocês já tomaram quando eram crianças e algumas tomam quando a gente já é um pouquinho maior. Se vocês quiserem algum material sobre todas essas vacinas, eu tenho, mas essas são obrigatórias no Brasil, né? Outra coisa, né, que a gente pode, né, que eu quero que vocês entendam, né, quando que foram criadas as vacinas, né? O primeiros vestígios do uso de vacinas foi lá na China, né, no século X, mais ou menos, né, com a introdução ao combate à varíola no século X, né? A teoria era aplicada de forma bem, né, são teorias bem diferentes, mas as principais aceitas é que na China os chineses trituravam as cascas de feridas provocadas, né? Provavelmente a pessoa tinha uma ferida ali, né? Eles tiravam essa casca, né? Provocadas pela doença e assopravam o pó com o vírus morto no rosto das pessoas, né? Isso criando um sistema imunológico na pessoa, né? Essa foi a questão básica, né, de como começaram as vacinas, né? Aplicavam a própria doença no rosto das pessoas, né? Em 1978, né, que o termo vacina surgiu pela primeira vez, né? Graças a uma experiência, né, feita pelo cientista inglês Edward Jenner, né? Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, né? Pois já haviam tido a varíola bovina na época, né? De menor impacto no corpo humano. E então introduziu 2 vírus em um garoto de 8 anos na época, né? E percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica, né? A palavra vacina deriva justamente de varíola vacinae, o nome científico dado à varíola bovina. E em 1881, né, o cientista francês Louis Pasteur, inclusive temos um laboratório aqui em Santa Catarina que tem esse nome, né, começou a desenvolver uma segunda geração de vacinas, né, voltadas para controlar e combater a cólera aviária e a carbúnculo, né. Ele sugeriu o termo para batizar a recém-criada substância em homenagear a Jenner, né, uma homenagem de Louis Pasteur. Né. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e consequentemente, né, tornaram-se elementos para o combate de doenças no mundo todo. Né?
Aqui temos uma foto, né, de um menino tomando uma vacina e a foto do Louis Pasteur em seus estudos, né? Outra questão muito debatida no contexto atual é quem produz as vacinas, né? Hoje, né, no contexto atual, a gente tem uma disputa de quem vai ter a vacina da Covid-19, né? Então, no Brasil, as vacinas são distribuídas em postos de saúde e são produzidas em laboratórios nacionais, internacionais ou institutos especializados ligados, né, ao poder público, né, como o Instituto Butantan, né, a Fiocruz, né, ou a Biomanguinhos, que também a gente pode comentar, né? A Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, né? E a distribuição é sempre, né? As vacinas obrigatórias pelo Ministério da Saúde seguem os protocolos da OMS, né? Ela é regulada pela Anvisa, né? E ela é coordenada pela CGPMI, né? Que é a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Né? Como já comentei para vocês, né? Essa questão das vacinas no Brasil, ela tem um contexto, né, um pouquinho complexo, né, tem uma base de estudo bem forte, né, e as vacinas são determinadas em épocas do ano, né, digamos assim, né, por exemplo, da gripe, por exemplo, ela não é obrigatória, mas ela é feita, por exemplo, no outono, né, e as outras vacinas são em outras determinadas, né, épocas do ano, né? E essas instituições, né, enviam os produtos para centrais de distribuições. Os órgãos governamentais são responsáveis por embalar, armazenar na temperatura adequada e distribuir para toda a população do país. Certo? Belezinha quanto a isso? Tranquilo? Então, seguindo aqui, né? Aqui uma questão que é bem atual, né? Por que muitas pessoas são contra as vacinas, né? Eu citei 4 tópicos que eu gostaria de falar, né? A primeira delas, né, que é a fake news, né, a desinformação que as redes sociais nos causam, né, em muitos dos casos, né? As pessoas acabam acreditando em falácias comentadas nas redes sociais e acabam não querendo tomar as vacinas, né? E as contestações de vacinas existem desde as primeiras campanhas, seja no Brasil, seja no mundo, né? Desde quando elas começaram a ser organizadas, né? Elas são feitas a partir de argumentos que evocam a ética, a efetividade e a segurança das substâncias das vacinas. Uma das mais conhecidas no contexto contemporâneo é a revolta da vacina, que aconteceu no Brasil em 1904, né, que foi um episódio que marcou, né, a primeira campanha de vacinação em massa no Brasil, né, lançada pelo governo federal. Né. Como já disse, em 1904, ela aconteceu no Rio de Janeiro, né, quando o Estado lançou uma campanha obrigatória para combater a varíola. Né. E aí o projeto, né, no entanto, foi aplicado de forma autoritária pelo governo da época, com pouca informação dada à população, né? Agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam praticamente à força as pessoas, né? Provocando obviamente, uma grande reação popular, né? Que entrou para a história como a revolta da vacina. Né? Boa parte da população não sabia da doença, né, do que se tratava a substância e temia que ser infectado pela doença e acabar morrendo. Né? E foi conhecida, né? Outras questões que muitas pessoas são contra, que acham, né, que as vacinas causam mais doenças, né, que é uma falácia, uma mentira, né? As vacinas são exatamente para controlar as doenças, né? Outras pessoas acreditam que a introdução de doenças do governo introduzir a doença na população também é outra bobeira, né? Outra questão que eu julgo também é o pouco grau de instrução da população, né? Muita gente não tem grau de instrução de entender que a importância de uma vacina, né? E cair no senso comum de acreditar nas redes sociais que as vacinas vão criar ainda mais problemas ou criam autismo, né? Criam outras doenças maiores nas pessoas. Né? Então vários fatores que fazem as pessoas acreditarem, né? No contexto contemporâneo, as pessoas não têm informação porque não querem, né? Porque a internet está aí para mostrar a eficácia das vacinas, né? E quão importantes são para as nossas vidas. Né? Então, são esses fatores que as pessoas são, né, contra, né? Aqui, né, quais são as vacinas mais esperadas, né, atualmente, né? Obviamente, a que vai terminar com a pandemia da Covid-19, que é a vacina para a Covid-19, né? Já tem estudos bem avançados, né? Outra questão é do HIV, né? Uma vacina que cura o HIV, que as pessoas não precisem tomar aquele coquetel de remédios, né? E outra vacina que não é tão comentada, mas que os cientistas estão em busca, é a da dengue, né? Que é causada por um mosquito, né?
Então, são essas as vacinas mais esperadas no contexto atual. Quando a gente fala em vacina, em pesquisas, entre outras coisas, a gente tem que entender que é um processo demorado para se criar uma vacina, né? Então, o processo de vacinas, o processo de pesquisa e desenvolvimento, né, de uma nova vacina é constituído em diversas etapas, né, tratando-se, portanto, de um processo demorado, de alto investimento e associado a riscos elevados, né, à saúde pública, né? Particularmente quando se tratam nas doenças negligenciadas pelas pessoas, né? E a primeira etapa, né, são 4 fases, né, corresponde a uma pesquisa básica, onde novas propostas de vacinas são identificadas, né. Na segunda etapa, a realização de testes pré-clínicos nas pessoas, né, in vitro ou in vivo, né, que tem por objetivo demonstrar, né, segurança e o potencial de imunização da vacina, né. E a terceira etapa são ensaios clínicos, né, que é a etapa mais longa, né. Notem que várias vacinas da Covid-19 estão na fase 3, né, na etapa 3, né. E a fase 4, né, é a imunização da população, né. Então, as fases do ensaio e do estudo clínico, vou falar fase por fase, como já comentei, mas eu acho que é importante eu comentar novamente. A fase 1 é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos, né, e tem por objetivo principal demonstrar a segurança da vacina. Beleza, passou na fase 1, vai para a fase 2. Tem por objetivo estabelecer a sua imunogenicidade, tá? Então, estabelecer a sua imunidade no corpo das pessoas. A fase 3 é a última fase de estudos, né, da obtenção do registro sanitário, né, e tem por objetivo demonstrar a sua eficácia, né? Por isso que ele é em muitas pessoas, né, para demonstrar que a vacina é eficaz e acaba curando a doença, né? E somente após a finalização do estudo, né, da fase 3 e obtenção do registro sanitário, que no Brasil é via Anvisa e o Ministério da Saúde, é que a vacina poderá ser disponibilizada para a população. E a fase 4 é quando a vacinação é disponibilizada pela população. No caso do Brasil, né, as vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, né, que autoriza, né, e elas são feitas nos postos de saúde e nos hospitais. Beleza? Aqui também, como já falei várias vezes, né, o órgão, né, que regula as questões sanitárias no Brasil é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela foi criada em 1999 para controlar a área sanitária de produtos e serviços, né, diversos produtos e serviços, né? A lei é a 9.782 e foi protocolada dia 26 de janeiro de 1999, né? Primeiramente, pessoal, qual que é a função da Anvisa, né? A Anvisa tem como função primordial, né, a promoção da saúde na população, né, atuando no controle sanitário de diversos produtos, né. Deixa eu ligar só a luz aqui para ficar melhor, né. Produtos tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, serviços e até mesmo na fiscalização de portos, como fronteiras também, aeroportos, entre outras coisas. Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos e voltei. Estou trazendo uma planta lá dos Estados Unidos, sei lá, um produto que só tem nos Estados Unidos, por exemplo. Um produto que eu vou comer aqui no Brasil. Uma fruta que só tem nos Estados Unidos, por exemplo. Chegando aqui no Brasil, a Anvisa que vai determinar se ela pode ou não pode entrar no Brasil. Então, esse órgão que regulamenta toda essa questão sanitária no Brasil. Se pode causar algum problema para a nossa população, se por acaso entrar no país, entre outras coisas. Entre as suas competências, a gente pode destacar, né, algumas como controlar e fiscalizar produtos como medicamentos, alimentos e cosméticos, né, nas questões das fronteiras, né, como já comentei, estabelecer normas e padrões sobre limites de produtos contaminantes, tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que possam causar danos à saúde pública, né, conceder registros a produtos, por exemplo, se um produto, um alimento pode ser comercializado, se uma vacina pode ser aplicada na população, né, proibir a fabricação, distribuição e armazenamento de produtos que possam também causar danos à saúde pública, né? Interditar locais que oferecem risco iminente à saúde, né? Por exemplo, um local alguém foi lá, almoçou e passou mal, por exemplo, né? A Anvisa pode ir lá e fechar esse local porque tem um risco de infectar pessoas, né? Esse local pode estar indevidamente, né? Pode estar causando alguma questão sanitária à população. Cancelar a autorização de funcionamento de locais que violem a legislação ou ofereçam risco à saúde da população, monitorar a mudança dos preços dos medicamentos, equipamentos e insumos, entre outras coisas. Por exemplo, um produto por exemplo, um produto que ajuda no tratamento da Covid-19, por exemplo, né?
esse produto as pessoas podem comprar e do nada ele aumenta de preço. Por exemplo, hoje custa R$10, amanhã custa 100. Quem regulamenta isso aí é a Anvisa. Ela vai lá nas farmácias, vai lá nos fabricantes e vai descrever o porquê desse aumento imediato, porquê desse tipo de aumento abusivo à população, certo? A missão da Anvisa, né, é proteger, aliás, vou ler aqui para vocês a missão. Proteger e promover a saúde da população mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Beleza? A estrutura é uma estrutura bem simples da Anvisa, tá? Ela também possui escritórios regionais em todos os estados, né? E a vigilância sanitária está em praticamente todas as cidades do país, tá? Mesmo o Brasil tendo quase 5.500 cidades, a Anvisa e o Ministério da Saúde estão em todos os locais, certo? A estrutura organizacional ela é bem tranquila de se entender, né? Ela é dirigida por uma diretoria colegiada, né? Que apresenta um diretor, presidente e outros componentes, que são eles: a diretoria de controle e monitoramento sanitário, né? Depois vem a diretoria de autorização e registros sanitários, diretoria de regulação sanitária e a diretoria de coordenação e articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa é a estrutura organizacional da Anvisa, beleza? E a Anvisa que, por exemplo, vai, né, autorizar ou não quando tiver uma vacina para a Covid-19. Eu tive que regravar essa aula, porque a aula anterior, ela acabou não saindo o áudio, né, o áudio todo no vídeo, né, e aí eu tive que regravar essa aula, tá? Até fiquei um pouco desanimado por regravar essa aula. Deixei para vocês lá no Classroom essa aula disponível para vocês, deixei um exercício para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu não tenha falado muito rápido. A aula anterior estava um pouco mais bacana, porque eu estava até um pouco mais animado, até dei uma desanimada para fazer essa aula, mas são coisas que acontecem, são coisas da tecnologia. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, né? E que se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, tá? Deixei aqui uma frase para finalizar, né? Que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Essa frase é do Roberto Collier, né? E ela é muito verdadeira, porque o sucesso que a gente busca diariamente, ela vem de vários fatores, mas principalmente da repetição. Se você quer passar no vestibular, estude diariamente. Se você quer conquistar um trabalho, se prepare para isso. Se você quer passar de ano, estude mais. Se você quer compreender algo, se você quer jogar bem futebol, treine. Então, o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços realizados todos os dias. Deixo o meu abraço para vocês, fiquem com Deus. Numa próxima semana a gente vai estar fazendo uma provinha sobre esses assuntos, bem tranquila, tá? E fiquem com Deus. Tá bom, pessoal? Fica meu abraço, tá? E fiquem com Deus. Abraço, professor Fabrício. Tchau, tchau.